Uau! Olha, deu certo. Então, gente, a gente vai começar a nossa apresentação aqui. Eu vou deixar a Carol falar primeiro com vocês um pouquinho. Eu vou passando os slides enquanto ela vai falando. Quem tiver alguma questão para fazer, quiser perguntar, não tem problema, pode levantar a mãozinha clicando ali no botão de levantar a mão, ou pode também escrever no chat. Eu acho que vai continuar chegando algumas pessoas durante a reunião. Eu vou aceitando aqui enquanto a Carol vai falando, tá bom? Vamos fazendo, tentando fazer de uma forma que seja bem tranquila, um tipo de um bate-papo mesmo, uma mesa redonda, né, Carol? Igual a gente tinha combinado, porque eu acho que daí deixa todo mundo à vontade também para perguntar. Vamos lá, então. Deixa eu só pôr a tela inteira aqui. Opa, agora até ajudou, até facilitou o processo. Bom, gente, então a gente fez aí com todo carinho essa apresentação, como o Carlinhos já falou. Logo aí, né, na capa da apresentação, a gente já colocou uma fotinha da folha de redação mesmo, né? Que inclusive é uma redação muito bem feita que eu vi de uma aluna. Foi em um dos temas, ó, tema de 2020, que foi o quê? A questão da saúde mental, né? Existe toda a luta, toda a questão da luta antimanicomial atualmente, né? Que é uma questão que está aí em voga, uma questão de saúde pública, e foi um tema que caiu na redação de 2020, né? E aí tem aqui, como vocês podem ver aqui no cantinho, olha, quantidade de linhas para o aluno desenvolver a redação, 30 linhas. Então, aqui a gente já começa a ter indícios aí das características de uma redação, não só do Enem, como também de outros vestibulares, que seguem um modelo bem parecido. No caso dessa aluna, mais para frente eu vou até me aprofundar, foi muito interessante o que ela fez, porque como era uma redação que pedia para que o aluno desenvolvesse sobre a saúde mental, né, as políticas relacionadas à saúde mental no Brasil, ela usou o quê como base para a redação dela? Ela usou um filme, que é um filme que chama Nise, O Coração da Loucura, com a Glória Pires, que é um filme lindo. Não sei se alguém aí já conhece. E ela tinha assistido o filme e ela conseguiu fazer essa ligação aí, essa ponte, e ela conseguiu 1000 pontos na redação. Né? Então, eu trouxe já esse exemplo, porque muitas vezes nas conversas que eu tenho em sala de aula com os alunos, eu percebo que uma grande dificuldade é saber de onde partir. O que eu vou fazer? E agora, eu vi aqui o tema da redação, né? A proposta da redação, ela já vai ter ali um texto para te auxiliar aí na elaboração do seu tema, mas é um texto muito sucinto, sem muitas informações, até porque eles querem saber o que você sabe e o que você sabe dizer, qual é o seu discurso sobre esse tema. E aí você, às vezes, fica sem ideia, dá um branco, né? Pode passar, Carlinhos, por favor. Eu até coloquei, assim, uma charge, eu trouxe uma charge que fala assim, algo a dizer sobre isso, né? O aluno, ele tirou 0 na redação, ele falou, tô sem palavras. E provavelmente foi isso que aconteceu mesmo. Ele ficou sem, não conseguiu desenvolver nada naquele momento, ainda mais sobre a tensão e a ansiedade também, né? Que a gente se encontra nesses momentos de teste, né? De prova, vestibular, Enem, etc. Vocês querem falar aí alguma coisa? Pode continuar, Carol. Continuar? Pode passar. Então, aí trouxe como produzir uma boa redação, né? Então, existem algumas dicas. Olha lá, eu fiz o Enem em 2019 e consegui 580 na redação. Foi bem. Mas aí a gente tem até 1000, né? Então, existe aí um caminho para percorrer. E é claro que eu, como professora de língua portuguesa, gostaria que todos vocês tirassem 1000 na redação. Então, assim, não é impossível tirar 1000 na redação, desde que você cumpra ali os requisitos pedidos, que são o quê? Pode passar. Quais são esses requisitos, né?
Primeiro de tudo, né, eu coloquei aqui, os requisitos vêm depois, eu confundi a ordem dos slides. Então, leia muito, né? Ninguém se torna um bom escritor da noite para o dia, né? Então, portanto, se você quer se tornar um escritor eficiente, comece sua jornada em busca da competência linguística, do simples hábito de ler. Entenda que um bom escritor é obrigatoriamente um bom leitor. Então, é o hábito da leitura para começar, né? Para começo de conversa. É analisar mesmo os discursos, né? Não é aquela leitura que você li, né? Inclusive, lá na frente a gente vai ver que um dos temas, um dos possíveis temas das próximas redações das provas é o quê? O analfabetismo funcional. Né? É aquela leitura que você lê as palavras, mas não as conecta, não as analisa discursivamente, não tenta enxergar o viés político, social, né? Que tem ideológico que tem por trás daquele discurso. E todo texto tem um discurso, né? Não existe um meme lá da internet, também a gente vai ver isso mais para frente. Ele tem um discurso por trás dele, né? Ele não, qualquer símbolo, qualquer signo, ele tem um discurso. E o hábito de ler é exatamente isso. Às vezes a gente fala, nossa, mas eu vou pegar um livro, nossa, que preguiça de ler um livro inteiro agora. Gente, mas assim, tem aquele ditado de pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a galinha enche o bico, né? Toda noite você pega o livro lá, lê 1, 2 páginas, mas lê um pouquinho, você já ficou mais interessado na história. Né, o clímax, dependendo da história, tá lá na frente. Você vai se aproximando do clímax, você vai ficando mais interessado. Então, se é um livro científico, conforme você vai lendo, vai se inteirando, já deixa de ser tão difícil como você achava que era ali antes de dar o primeiro passo. Né? Então, não tenha medo, não precisa ter medo de abrir um livro e não entender. Se não entender, vai tentando. Chega uma hora que você vai entender alguma coisa. Né? Carol, eu acho até que dá para a gente fazer uma alusão aí ao exercício físico, né? Que quando a gente começa a fazer caminhada, dá aquela preguiça de sair de casa, né? Você anda só um pouquinho, já fica com a língua de fora, já quer voltar para casa e tal, mas no dia seguinte, você vai fazer caminhada de novo, você vai aumentando um pouquinho o ritmo, você vai até um pouquinho mais longe. Eu acho que na leitura é igual. E se a gente souber escolher bem, tiver uma boa curadoria aí na hora de ver o que você vai ler, pegar uma coisa que te interessa, um assunto que você gosta, você vai indo cada vez mais fundo, e eu acho que é treinar, né? Você vai lendo cada dia um pouquinho mais. Vai chegar uma hora que em 1 hora você vai ler um livro de 100 páginas, né? Isso aí é com tranquilidade, sem muito esforço. Isso aí é um treino que a gente vai fazendo igualzinho o treino de esforço físico, né? Porque a gente está exercitando a nossa mente a pensar, a refletir e também a criar, porque a leitura ajuda no processo criativo, né? Perfeito, Carlinhos. É isso mesmo. É praticar mesmo para a gente melhorar. E cada pessoa olha de um jeito também, né? Eu ouço alguns amigos falando assim, ai, nossa, mas eu demoro muito para ler. Eu também demoro para ler. Né? Não é qualquer um que vai pegar um livro e comer, eu digo assim, ler em 2 dias um livro de 300 páginas. Não, eu demoro para ler. Porque também, se eu não entendi aquilo que eu vou ler, eu paro, eu não consigo prosseguir minha leitura sem entender o que está sendo dito ali. Né? E essa questão da curadoria é boa, porque geralmente quem nos indica um livro, geralmente já dá ali, né? Já faz um overall do que vai. Ah, esse livro é sobre isso, você vai gostar porque você gosta disso. E, pessoal, Então, explica o que é a curadoria para eles? A curadoria. Quer explicar, Carlinhos? Eu falo a coisa e não explico, né? Curadoria, gente, é um processo de escolha. É uma pessoa, um curador, por exemplo, é uma pessoa que vai fazer uma seleção de temas, de assuntos. Por exemplo, vamos fazer uma exposição de arte. O que o curador faz? Ele escolhe quem que vai expor, qual vai ser o tema daquela exposição de arte, se aquele quadro cabe ou não ali. Isso que é ser curador. Por exemplo, na Netflix, tem um pessoal lá que faz uma curadoria para poder. Nem é o pessoal, é o robô, né? Porque ela é o algoritmo. Faz uma curadoria para te apresentar coisas que você talvez gostaria de assistir. É mais ou menos isso. O Carlinhos, ele é curador de música, que eu sei. Ele faz uma curadoria musical, né, Carlinhos? É verdade. Adoro fazer seleções musicais. Olha aqui. Bom, então falamos aí sobre o hábito da leitura.
Pode passar. Aí tem também, assim como leitura é uma questão de prática, escrever também é uma questão de prática, né? Então, é legal, né? Às vezes você... E escrever é um exercício gostoso, né? Desde que você encontre ali a inspiração adequada para isso, né? Às vezes você quer escrever sobre o seu dia, o hábito de você ter um diário vai te ajudar lá na hora da redação e vai te ajudar também a se entender melhor, né? A gente está perdendo o hábito de escrita, né? Tem uma música de uma cantora que ela fala assim que ela não quer esquecer a letra de mão dela, né? Ela fala isso na música e isso é muito, muito real, né? O ato de escrever, ele é importante também para a nossa coordenação, escrever a mão, então digitar, não precisa, né, pegar o caderno, mas assim, eu como professora, recomendo, e como amiga, né, recomendo que vocês tenham um diário. É uma prática interessante para começar aí esse hábito da escrita, né? Às vezes, depois de um tempo, você lê e você fala assim, nossa, esse dia pareceu um dia simples para mim, mas agora lendo, a forma como eu descrevi o meu dia, né, foi artística. E às vezes a gente se descobre ali um artista, um escritor, um poeta, simplesmente por escrever sobre o que acontece no seu dia a dia. Você escreve com beleza, né? O Darcy Ribeiro fala que os indígenas colocam beleza em tudo que eles fazem, né? Talvez seja o momento da gente resgatar um pouquinho dessa nossa herança cultural aí, e também quando for escrever um texto, tem que olhar ele de uma forma, é uma arte, colocar um pouco de beleza no que for escrever. Não é tudo, né? Porque senão aí fica Fernando Pessoa enviando os WhatsApps ali de business. Então, e também tem outra questão, né? Além de escrever, escrever é importante. Para praticar a prática da escrita, ela é muito importante. Então, eu quero estudar, hoje eu estou assim, inspirada, que dia que você acorda inspirado, hoje eu vou dar uma olhada no que tem caído nos vestibulares, eu vou praticar minha escrita, mas e depois, o que eu vou fazer com a minha redação? Né? Então, duas dicas que eu dou. Existe um tempo que a gente chama de tempo de gaveta do texto, né? Quem aí fez a universidade, os professores, né? Meus colegas devem já ter ouvido falar que é o quê? Você terminou de escrever, às vezes você está ali durante o processo de criação e de produção, você não consegue enxergar algumas características que talvez te desagradem, ou que possam ser melhoradas, né? E aí você guarda esse texto. Depois de uns 3, 4 dias, na outra semana, você pega o texto e relê. Com certeza você vai conseguir enxergar pontos que você não enxergou no momento de produção, no momento da escrita. Outro ponto é você enviar para nós, professores, né? Professor, para mim, o Carlinhos, com certeza, ele se dispõe a ler um texto de vocês, e outros professores também. Professores que vocês se identifiquem, né? Escrevi um texto, você não quer dar uma lida para mim? Né? Professora de português, estou aqui, podem me enviar, eu adoro ler redação. E não só eu, o Carlinhos e todos os outros professores, porque com certeza, né, é uma leitura, é um outro olhar. Qualquer pessoa, né? Às vezes você vai pedir para um colega mesmo ler o seu texto, vai ter um outro olhar, e vai ter, se for um colega sincero, vai te dar opiniões sinceras que podem te ajudar. Então é isso, escreva, não tenha vergonha de pedir, não tenha vergonha de mostrar o seu texto, falar, eu escrevo mal, não quero que ninguém leia o que eu escrevo. Não, mas se você, né, se isolar dessa forma, você não vai conseguir melhorar a sua escrita de jeito nenhum. Excelente, Carol. Eu acho que essa coisa de entregar para os professores é muito bom. Eu até já tinha falado em algumas turmas que eu aceito ler as redações, embora eu não seja de língua portuguesa, eu gosto bastante de redação e de literatura, então é uma coisa que eu consigo fazer também com uma facilidade, eu consigo ajudar nisso, né? É claro que a gente tem todas as nossas tarefas, mas a gente se esforça sim para receber esses textos, a gente acha muito importante também isso, inclusive a gente pode vir a usar esses textos de vocês como pontuação, caso seja possível, com pontuação orgânica aí do bimestre, né? É possível isso também. Com certeza. Pode passar? Pode passar. A gente
não acho que vocês vão enviar o texto em um dia, no outro a gente já vai estar corrigidinho lá, ó. A gente tem muita coisa para fazer também, mas a gente procura, né, ajudar da melhor forma ali. E estamos dispostos também, né? A gente quer ajudar. Bom, pessoal, quando a gente fala de redação, uma das coisas mais importantes é a adequação ao gênero, né? Não adianta eles pedir lá um texto narrativo, porque uma crônica, por exemplo, uma crônica, ela narra fatos em um curto espaço de tempo, né? Uma crônica é isso. Você pode usar a primeira pessoa para escrever uma crônica, você pode escrevê-la na terceira pessoa, você pode ser um narrador personagem, um narrador onisciente. O que é um narrador personagem? É aquele que participa da crônica, né? Eu estou participando e estou escrevendo a crônica, lembrando, né? Às vezes é uma lembrança, você narra fatos que já aconteceram, né? Então você às vezes vai descrever ali lembranças daquele momento que você passou. Às vezes existem muitas crônicas que falam assim sobre questões muito simples e cotidianas, mas é o que eu falei, quando você coloca, quando você faz isso de uma maneira mais elaborada, a escrita criativa e a escrita artística, né, ela torna o texto uma arte, né, uma obra de arte, que são os livros que a gente lê. Então, não precisa ser um fato muito grandioso para escrever uma crônica, por exemplo. Você pode escrever de uma tarde de domingo, que você estava na sua casa e você viu uma notícia que te espantou. Se tiver a ver com o tema proposto, você pode escrever sobre isso. Se você fizer isso de uma maneira adequada e bem elaborada, você vai ter uma pontuação bacana na redação. Você não precisa ser o cientista, ser mestre, ser especialista em determinado assunto, o assunto provavelmente pedido ali na redação, para escrever sobre aquilo. O que eu costumo sugerir para os meus amigos, para os meus alunos, meus amigos também, né? É sempre assim. Você tem mais facilidade, você tem, diante de um tema, né? O que fazer diante de um tema? Eu sempre peço para eles lerem a proposta e pensarem como eu me aproximo desse tema, né? Como esse tema se faz familiar para mim. Na minha vida, né, para tornar as coisas um pouco mais íntimas. Porque tornando a coisa um pouco mais íntima, você consegue escrever melhor, mais fácil de maneira mais fácil sobre ela. Né? Então, por exemplo, estamos aí, um tema proposto, de repente, sei lá, né, como eu disse, o analfabetismo funcional. Como ele afeta a minha vida, a minha comunidade, o lugar onde eu vivo? Né? Então, a gente pensar, existe um termo que chama global, né? Que é pensar globalmente, agindo localmente. Na redação, é sempre legal a gente pensar nisso, porque vai nos ajudar a ter ideias e a escrever sobre essas ideias de maneira mais tranquila. Se a gente traz isso mais para perto da gente, só tende a dar certo, né? Não adianta você, como aluno do ensino médio, querer falar como um especialista com PhD sobre determinado assunto, né? Querer falar, não, você vai fantasiar que você está falando, porque você não é um PhD, né? Os fatos que você tem, as informações que você tem, você colheu na escola, nos noticiários, como um cidadão. Qual é o seu lugar de fala? É isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de escrever uma redação. O meu lugar de fala perante esse tema é esse. Eu vou escrever sobre ele. Então, essa é a minha dica. E vocês, pessoal, vocês têm alguma dica para dar nessa hora de ter uma ideia? Eu gosto muito dessa dica que você deu com relação a gente pegar uma coisa da nossa vida, num exemplo que a gente lembra. Você deu um exemplo no início do filme, isso também sempre é muito legal, você lembrar, eu vi isso num filme, ou então eu li num livro, isso também ajuda bastante, né? Eu acho que com relação à questão do gênero que está colocado aí, você falou da narrativa, da crônica e tal, é muito importante conhecer os gêneros, isso é uma coisa boa de se estudar. Se tem lá no livrinho de português, de língua portuguesa, tem isso aí
na internet. É muito importante saber porque acontece, às vezes, da gente confundir crônica, por exemplo, com artigo, né? Aliás, com narrativa, e é diferente. E a gente precisa de saber diferenciar isso na hora, porque muitas vezes, gente, se você faz um deslize pequenininho, se você transforma a sua crônica numa carta, pronto, já ferrou com o seu texto inteiro. Pode até acontecer de zerar a redação. Então é muito importante saber direitinho como que é a estrutura daquele gênero, qual a estrutura que o texto vai caber, né? A questão da criatividade, isso vem inclusive com a ajuda aquelas coletâneas que são colocadas no início da prova, que já traz alguns elementos e você pode usar eles no seu texto, e também com a leitura da própria prova. Às vezes acontece, Enem é sempre assim, no meio da prova, nas questões de história, de geografia, aparecer elementos relacionados ao tema que está sendo pedido na redação. Então, você lendo a prova inteira, escreve o seu texto, lê a prova inteira e volta lá no seu texto, dando um tempinho de gaveta e pegando alguma coisa que você lembrou na hora que você estava fazendo a prova. Isso ajuda bastante também, né, Carol? Sim, quer fazer a redação no começo da prova e não deixar para o final, né? Até para dar tempo Com de passar. Enquanto o Carlinhos e a Carol estavam fazendo, eu fui aqui anotando algumas coisas, que são, assim, algumas dicas também. O ter repertório é muito importante. E como que você vai ter o repertório? O repertório é o assunto que você vai saber. Dá para saber tudo de tudo? Não, não dá para saber tudo de tudo. Mas é muito importante, aí tem a ver com isso que o Carlinhos falou, que na prova de atualidades, de humanidades, sempre traz alguns temas que são temas atuais, que estão postos na sociedade, que a gente vê no noticiário. Então, por isso que é importante a gente ler, a gente procurar acompanhar o que está acontecendo. A gente vai dar conta de saber tudo? Não, mas quanto mais informação você tiver, mais repertório você tiver, como no exemplo do filme, a partir de um filme, ela conseguiu informações para escrever. O Carlinhos falou que é curador de música, né? Tem muitas músicas, inclusive músicas que já caíram no Enem como tema, né? Então, a gente tem muitos artistas que fazem crítica social. Eu, particularmente, gosto muito de rap, porque rap sempre traz uma historinha, né? Uma crítica social, e isso acaba dando repertório para vocês, de repente, escrever, uma inspiração para vocês escreverem, né? Então, é importante estar ligado aí nesses temas, nessas atualidades. E como a Carol falou, quanto mais vocês lerem, então tem que ler. Eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi aprender a ler, que eu leio até papelzinho que o povo me entrega no semáforo. Então, assim, vai te abrindo um leque, você vai tendo, inclusive, repertório de palavras. Eu vi que a Carol botou lá uma chamada para vocês, né, para vocês não perderem o aulão, para não ficarem sem palavras. Porque, às vezes, e eu percebo isso com os alunos, vocês querem falar alguma coisa e vocês não acham as palavras, às vezes nem para perguntar o que vocês precisam. Por quê? Porque falta um pouco desse repertório, né? E vocês só vão conseguir isso lendo, treinando, escrevendo. Posso fazer uma participação? Eu falei que eu ia me conter, eu estou me contendo aqui, mas é tão gostoso, eu estou tão satisfeita de estar participando aqui como ouvinte. O que vocês disseram em relação ao repertório, né? Às vezes o aluno ele tem, né, todo o conhecimento da estrutura do texto, mas falta o que escrever. E daí na hora fala assim, olha, eu sei, né, toda a estrutura daquilo que eu preciso escrever, mas o que eu coloco? Então, no início, a Carol até falou sobre ler, né? Começar a partir, né, de alguma coisa. Eu sempre falo para os meus alunos, eu aconselho, começa com aquilo que te dá prazer, com aquilo que você gosta, não importa que leitura seja. E depois aquilo que é obrigatório se torna mais fácil, porque daí você já se acostumou, você já tem o hábito, né? Então isso é muito importante mesmo, porque muitas vezes você sabe, né, a estrutura do texto, você sabe as características daquele gênero, né, daquela tipologia, mas você não tem conteúdo nenhum para colocar ali. Então, o conhecer, né, o ter conhecimento não total, igual a Rosângela falou, que a gente realmente não consegue saber de tudo, mas alguma coisa você consegue, né, naquela hora ali, se virar, né, pelo menos, eu penso assim. Sim, e eu fiquei até um pouco prolixa na hora que eu fico falando da questão da criatividade, da ideia e o que fazer, porque eu vejo muito isso nas aulas, sabe? E aí, como é que a gente poderia elaborar
grilinho, cri, cri, não tenho ideias, não tenho ideias, não tenho ideias. Então, eu coloquei aqui, eu comecei a falar do gênero e fui prolixa, mas tudo bem. Então, tudo isso que vocês falaram, e aqui, no que diz respeito à adequação ao gênero, o que o Carlinhos falou, ele, assim, por um detalhe, você desliza e transforma ali, qual foi o exemplo que você deu? Sua crônica numa carta, né? Exato. E é totalmente isso. Quando a gente para pensar o rap, né? O rap é uma crônica ou é um poema? Né? Ele pode ser... Aí depende, né? A gente vai ter que fazer uma análise de cada rap, mas assim, tá muito próximo, porque ele conta ali, né? É um texto narrativo, isso a gente sabe, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, pessoal, porque quando a gente aprende os gêneros, a gente aprende o quê? Que existem os textos narrativos, os textos argumentativos, dissertativos, jornalísticos, mas aí a gente percebe que cada um desses grupos tem um subgrupo. Olha lá, os textos narrativos, né? O que são, né? Então, aí nós estudamos isso no final nos anos finais do fundamental e no ensino médio, né? A gente está vendo aí, com o meu primeiro ano, estou vendo o texto jornalístico, com o segundo ano, nós estamos vendo o romantismo, né? Com o terceiro ano, nós voltamos para o texto jornalístico, né? E é isso, vocês precisam também ter esse cuidado e estudar também por conta da melhor forma verificarem o que é melhor para vocês, como vocês conseguem compreender melhor, porque isso é uma questão de adequação ao gênero, adequação às regras, e você vai ter que saber o que é um romance, o que é uma novela, qual é a melhor forma de você saber isso. É claro que nós, professores, nós damos, né, nas aulas, a gente trabalha aí as características de cada um, mas eu sei que no final, no terceiro ano, você já viu tanta coisa que você já fala, nossa, eu nem lembro mais o que era romance. Isso aconteceu comigo também, né? É muito conteúdo, mas é muito conteúdo que precisa ser visto com frequência. E não só por vocês, alunos do ensino médio, por todos nós, né? A gente vai fazer um curso de especialização aí, pedem uma redação. E aí, a gente está distante, né? Se a gente estiver distante desse contato, não estiver tendo esse contato, né, com os textos, com os gêneros, a gente esquece mesmo, é normal. Então, precisa estar relembrando, precisa estar abrindo esse slide que está aqui, ó, tira um print aí e começa a pesquisar um por um, né, de novo, pega um caderno de estudo, escreve, olha, o texto expositivo, ele vai expor em alguma coisa, já fala aí, mas de que forma, né? Uma palestra vai ser de uma forma, palestra, seminário, conferência. Isso aqui que a gente está fazendo hoje a gente está apresentando, a gente está fazendo aí uma exposição de algo, né? Uma entrevista, um texto dissertativo argumentativo, o que vai entrar? A carta de opinião, mas a carta de opinião é muito parecida com o artigo. Qual é a diferença? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? O artigo não necessariamente vai ter uma opinião, a carta de opinião, ela vai ter a sua opinião, né? Agora, o artigo de opinião, ele vai ter uma opinião, mas mesmo assim ele não vai ser uma carta, né? E fica muito fácil confundir tudo isso. Carol, eu não sei se ainda continua da mesma forma na Unicamp, o gênero a gente descobre na hora, né? A gente não sabe, e aí você tem que estar preparado para tudo, né? Chega lá, é um gênero tal, aí você fala, poxa, né? Então, é muita coisa, mas como você disse, né? Revisa, né? Tenta revisitar todos esses gêneros. Sim, aí, e é claro que chega na hora e não tem uma surpresa, né? Exatamente. E é claro que tem os mais comuns, né? O que é mais comum, Caí? Né? O ensaio, ele é bem comum. O texto dissertativo argumentativo, o artigo, o ensaio, a resenha, a carta de opinião e o editorial. Esses quatro, não, são 5. Esses 5, né, primeiros aí, monografia não, mas esses 5 primeiros aí tem que estar na ponta da língua. Eles sempre caem. E às vezes e é aí que você confunde o ensaio com a resenha, que são muito semelhantes, né?
Inclusive, eu acho que a gente vai ter até que prolongar, talvez, ou fazer um aulão redação parte 2, para a gente entrar nessas características, é que a gente está vendo isso nas aulas, né? E no... Carol, e é engraçado, assim, porque entre eles, às vezes, a resenha, por exemplo, caiu muito, assim, no vocabulário da gíria, né, deles. Assim, quando alguém está tendo ali uma conversa, fala, não, teve uma resenha, mas e aí? Vocês falam tanto que tiveram uma resenha, fizeram uma resenha, o que é essa resenha? Resenha, né? Então, aí, essa hora que você chegar lá no vestibular, você lembra, ó, resenha. Quando você fala que alguém fez uma resenha com outra pessoa, o que ela fez? Então, o que é essa resenha? E aí, a gente já joga a pergunta para eles, né, para já irem pensando nisso. Exatamente o que é a resenha, né? Eles respondem amanhã. Porque dentro da resenha ainda tem vários tipos de resenha, é isso que a gente tem que, né? É tipo aquela cadeia de química lá, que vai, aquela é uma árvore mesmo, né? Resenha, mas tem a resenha crítica, né? Tem outros tipos de resenha também que não são críticas, que você não vai poder deixar tão clara ali sua opinião. Na maioria das vezes é uma resenha crítica, né? Mas depende do caso que você vai poder. Tem gente que acha que resenha é aquele momento que você vai rasgar. Eu acho que foi por isso até que caiu na gíria, né? Que você fez uma resenha crítica, rasgou, né? Era um filme, ele deu a opinião dele, fez uma resenha crítica sobre o filme, ele acabou com o filme. Mas não é bem assim, você pode fazer uma resenha crítica para elogiar alguma coisa também, né? Bom, pode passar, senão a gente vai ter que... Quer falar um pouco aí, Carlinhos? Vou falar um pouquinho. A argumentação tem bastante a ver com língua portuguesa, mas também tem bastante a ver com filosofia. Na filosofia existe uma disciplina que se chama lógica, e dentro da lógica a gente busca justamente a organização da argumentação para defender um ponto de vista. Vocês devem lembrar que a gente sempre conversa nas aulas que a filosofia, embora ela seja uma reflexão crítica, profunda, né, ela também aceita a opinião das pessoas. Ela precisa, inclusive, para poder haver o debate, tem que haver ponto de vista. Se a gente não tem ponto de vista, não tem debate, né? E para a filosofia acontecer, tem que haver o diálogo e o debate. E por isso que a gente tem bastante questão de argumentação, e isso ajuda tanto na hora de fazer uma redação, vocês não fazem ideia. Né? Se você saber defender um ponto de vista, isso ajuda você a tirar notas boas na redação. Tem aí um textinho, eu vou ler junto com vocês. A argumentação é um conjunto de afirmações, premissas ou suposições que defendem um ponto de vista e que têm por objetivo convencer o leitor sobre algo. Você vai escrever, por exemplo, um artigo de opinião, você precisa convencer o leitor daquilo que você acredita ser o ideal. Assim, inclusive, apontar soluções, né? O argumento ajuda nessa descoberta de soluções para os problemas. Um texto argumentativo é aquele que apresenta uma tese, ou seja, uma opinião sobre um determinado assunto, junto a um conjunto de fundamentos utilizados para embasar determinado ponto de vista. A gente usa argumento só em texto argumentativo? Não. A gente usa argumento em qualquer tipo de texto. A gente pode argumentar, trazer propostas, inclusive em qualquer tipo de texto. Você vai contar uma fábula, por exemplo. A fábula não traz argumentos de um estilo de vida que deve ser seguido, nessa aquela lição de moral que é dada pela fábula, traz argumentos durante a fábula para defender. Nessa, uma narrativa em forma de fábula, por exemplo, da cigarra e da formiga, vai ter uma defesa de um modo de vida ali. Eles vão defender que você ficar cantando não serve, que você tem que trabalhar, né? E usam-se argumentos para isso. E esses argumentos em forma de narrativa. Num texto dissertativo, o argumento é mais explícito, né? Mas em todo tipo de texto pode ter argumento, né? Pode não, tem. Sempre vai surgir argumento para defender alguma ideia, né? Porque os textos, eles defendem ideias. Tem ali algumas dicas bem legais que ajudam a gente a ter bons argumentos. Que a gente lê o argumento do outro e vê o que o outro pensa, ajuda a gente a construir o nosso argumento também, inclusive a criar um pensamento próprio sobre aquilo, para não ficar papagaiando, né? Porque às vezes a gente vê lá uma fake newsinhazinha e vai lá e manda, e nem vê se aquilo é verdade, já vai falando. É bom a gente ter o nosso próprio pensamento. Essas dicas que a Carol colocou aqui são excelentes, ó. Siga fontes confiáveis de notícias no Instagram e outras redes sociais. Twitter é uma dica boa, gente, porque o Twitter ajuda você, além de ter a possibilidade de seguir fontes confiáveis,
você a ter o poder de resumo, de fazer uma ideia mais sucinta. Isso ajuda na escrita também. Mantenha-se atento e reflexivo sobre os temas que aparecem em suas apostilas e livros didáticos. Em qualquer disciplina, em história vai ter texto bom, em geografia vai ter texto bom, em química, em física, não é só no texto de língua portuguesa. Em todas as disciplinas vão ter textos que vão te ajudar a entender melhor o mundo, a ouvir as opiniões diferentes sobre determinados assuntos, e isso, gente, é incrível. Todo livro didático tem notícias de jornal, né, tem alguma apresentação de um ensaio científico que foi divulgado recentemente. Sempre tem textos diferenciados e que trazem bons argumentos para a gente treinar. E por último ali, procure compreender o que acontece no contexto político mundial e de seu país. Saber o que está acontecendo no mundo é essencial. Não dá para passar um dia sem dar uma olhadinha nas notícias. Não precisa ficar assistindo o Jornal Nacional inteiro, ficar mudando de canal para ver todos os jornais. Dá uma lida nas manchetes, vê aquilo que te chama mais atenção. O que chamou mais atenção, aprofunda um pouquinho e faz isso todos os dias. Você vai ver que algumas coisas se repetem. Essas coisas que se repetem ajudam a gente a ver opiniões diferentes e tem uma tendência muito grande de se tornar um tema depois numa prova, né, de cair numa questão de disciplinar ou de um tema da redação mesmo. Quer falar, Carol? Ou alguém? Gente, os estudantes estão em silêncio muito profundo. Falem, gente, perguntem. Eu vou passar esse slide aqui, então. O outro também é sobre argumentação. Dá tempo ainda, né? Não dá. Então, a gente vai fazer... Isso que eu ia falar, a gente vai continuar amanhã, né? Porque... Isso. Para os nossos colegas continuarem gostando da gente, para a gente não atrapalhar a aula deles. Isso mesmo, a gente vai continuar a partir desse ponto aqui da argumentação, ainda tem um monte de coisa para falar, a gente vai falar de tema, né, Carol? De tema, de redação, tal, um monte de coisa. Mais 2 encontros, hein? Se vocês estiverem gostando, a gente pode continuar isso sempre, assim, isso daqui para a gente é um prazer poder colaborar dessa forma. Gente, olha só... Eu vou interromper a gravação, e aí a gente continua amanhã. Obrigado, Rosângela, de ter gravado. Depois você me mandou, que eu vou tentar editar para ficar menor, para poder mandar pelo WhatsApp. E agradecer a todo mundo, né, gente? Pedir desculpa porque eu atravessei aqui um pouquinho, não vi que eu estava falando tanto.